Olá, meus amigos, muito boa noite, meus amigos. Vocês estão encantados? Que maravilha! Passaram um dia fantástico hoje. Como veem, isto é um boneco que eu estou a balançar. E se vocês prestarem atenção no boneco durante mais uns segundos, vocês vão adormecer e já não falam. Vocês ficarão mudos, porque vocês vão ficar hipnotizados, vos vai dar o sono e vocês vão acabar por adormecer. O que eu quero dizer com isto é que os bonecos fazem as pessoas dormir, andar na rua como zombies, porque prestam demasiada atenção aos bonecos e não prestam a devida atenção àquilo que realmente importa e que é muito importante para as nossas vidas. Bom, e já agora, se nunca ninguém vos contou, eu vou revelar aqui um segredo. Estamos no mês de dezembro. Parabéns, acertaram. Mas para chegar até aqui a dezembro, tivemos que começar em janeiro. E então, de janeiro a dezembro, passamos por 12 meses. Jesus também tinha 12 apóstolos. Também eram 12. Porque cada um deles tinha um temperamento diferente. E cada mês do ano, de janeiro a dezembro, também tem um microclima, uma meteorologia diferente. Também providencia ao ser humano uma relação diferente com o meio ambiente, com as temperaturas. Existe uma interligação que passa despercebida aos olhos de muitos. Bom, mas o que é certo é que nós, graças a Deus, que chegamos ao mês de dezembro. Começámos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e estamos finalmente em dezembro. Vos quero fazer uma pergunta. Janeiro começa com J, certo? Não há dúvidas. Então, e dezembro? Começa com um D de dezembro. Certo, muito bem. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus, que começa com J de Jesus, um J de janeiro, e para ir até ao Pai, que é Deus, que começa com um D de dezembro. Será que vocês estão a entender o mistério? Janeiro é de Jesus e temos que caminhar pelo caminho até chegar a dezembro, ao D de Deus. Pois é. Nada acontece por acaso nesta vida, nada é por acaso. A sabedoria divina não foi por acaso. E nosso Deus nos quer dar muita bênção, muita sabedoria. Está escrito na palavra, no livro de Tiago, quem quiser sabedoria que peça a Deus. Mas como eu estou a falar para vocês e ainda não adormeceram porque eu guardei o boneco, mas se eu continuar a balançar o boneco e se eu não disser nada, vocês vão começar a bocejar, a contar os balanços do boneco, vocês vão começar a bocejar e vão acabar por adormecer e não aprendem nada. O que eu quero dizer com isto é que Deus tem uma palavra para vocês. É que com os bonecos
Vocês sem crianças aprendiam a brincar, mas agora não são mais crianças. Então os bonecos servem só para brincar. E eles não têm qualquer poder. Porque se eu abrir a mão, ele cai para o chão. Não consegue ver, apesar de ter uns olhos pintados, não consegue ver. Ele tem aqui umas mãozinhas, mas não consegue mexer as mãos nem agarrar coisa alguma. E então ele tem aqui uns pezinhos, mas não consegue caminhar. Ele tem aqui uma boca, mas não consegue falar. Não consegue falar. E vocês já vão entender porque é que eu trago aqui este boneco que vos dá sonolência. A sonolência que vos faz dormir. E quem dorme muito, pouco aprende, e lenha verde mal se acende, e blá blá, etc. Então aqui na minha Bíblia Sagrada, que é igual à vossa, a capa da vossa pode ser de um castanho, um tom mais escuro, mais claro. E então aqui no livro de Isaías, abram comigo, Isaías, capítulo 42. Provável a imagem aparece invertida. Isaías, o profeta Isaías, ele profetizou para que houvesse no mundo um Salvador. E veio-se a confirmar porque Deus é fiel. Então Isaías 42, no verso 8, o Senhor fala assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E então o que acontece realmente? Isto é uma escultura, é um boneco, independentemente se é feito de gesso, de pau, de barro, de pedra, seja aquilo que for. E então as imagens de escultura são figuras que hipnotizam as pessoas e elas adormecem. Vivem 40, 50, 80, 90, 100, 120 anos que vivem como zombies a dormir. E sabem porquê? Eu vou dizer porquê. Porque Deus diz assim: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem às imagens de escultura, sejam elas quais forem. Porque a palavra diz que elas não têm poder algum. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, não veem. Têm mãos, não apalpam. Têm pés, mas não andam porque necessitam que alguém os carregue de um lado para o outro. E desde os primórdios que nós vemos pessoas a falarem com um pedaço de barro, um pedaço de gesso, de pau, de pedra, seja o que for. E então, meus amigos, é recomendável um bom psicólogo. Porque realmente, quando somos crianças, fazemos coisas de crianças. Agora, eu tenho aqui um ídolo e eu vou falar para ele. Será que ele vai me responder? E se eu largar, ele cai no chão. Mas o nosso Deus, ele faz tudo como lhe apraz.
porque Ele não dá a sua honra, o seu louvor, a sua glória a imagens esculpidas. Até porque a palavra Isaías, aliás, no Salmo 115 diz que os ídolos mudos, quem os faz, ficará com eles. O que quer dizer que quem aprende a adormecer com os ídolos jamais vai cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E tal como Jesus falou, ide por todo o mundo, todas as nações, e pregai o Evangelho do Reino. A palavra fala também que os ídolos são restos de madeira que servem para acender uma fogueira e para as pessoas se aquecerem, pois, para além disso, não têm qualquer outra inutilidade. E então, quem é que vai depositar a confiança num pedaço de gesso, ou de pedra, ou de pau? Será que um pedaço de gesso, de pedra ou pau é que vai salvar a vida? Quando Jesus veio para nos salvar, o Verbo se fez carne. Pois é, tudo tem um princípio, tudo começa do princípio. No princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. E então Jesus foi o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, ressuscitou dentre os mortos e está vivo nos nossos corações, para que nós possamos não ficar como os ídolos que não falam, como as estátuas, mas possamos abrir a nossa boca para salvar alguém, para ajudar as pessoas, para dar entendimento, para dar vista aos cegos, porque Deus é a sua palavra, é para a nossa vivência no dia a dia, de Jesus até a Deus, vai de janeiro a dezembro. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade. Ele está nos nossos corações, Ele é que nos dá a vida, e vida é vida em abundância, vida, alegria. E então Jesus falou que nós, com certeza, temos situações na vida, como qualquer comum dos mortais, que podemos ter tribulações momentâneas, espontâneas, de médio e longo prazo, seja aquilo que for, mas se nós buscarmos a Deus, nós buscamos realmente aquilo que importa, é recebermos aquilo que Deus Pai tem para nos entregar, para sermos felizes e fazermos também outras pessoas felizes. Porque a palavra fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? E então, hoje foi um momento muito infeliz para Satanás, porque nós abrimos a boca e ele foge, ele treme, foge a 7 pés. Quando a gente fala da Bíblia, da Palavra de Deus, quando a gente fala de Jesus, Satanás treme de medo e foge, treme que nem uma vara verde e foge. A gente nem o vê mais. Só quando a gente vai abrir a boca ele já sabe, ele já assumiu. Ele não suporta, não aguenta. Ele não aguenta. Morre de tédio na hora logo. Meus queridos amigos, espero que vocês tenham cumprido o vosso propósito para o qual vós vos propusestes desde janeiro até dezembro. Jesus, ele é o caminho para chegar a Deus. E o calendário é o caminho para chegar de janeiro a dezembro. É um mistério maravilhoso. Um abraço e um beijo no coração. Estamos a findar este ano e é com muita alegria que amanhã nos vamos reunir
porque é motivo de grande alegria estarmos todos juntos. Vai ser muita adoração, muito louvor, muita gratidão e vamos estar juntos no melhor sítio deste planeta Terra. Todos reunidos num só lugar. Todos reunidos num só lugar. E então, vocês são bem-vindos. Venham, tragam famílias, amigos e vamos viver uma alegria de verdade mesmo. Não é uma alegria fingida, porque para sermos felizes e alegres não precisamos de infinitas comezainas e bobadeira como fazem os ímpios, os desgraçados, os pobres de espírito que andam sem rumo, não sabem o que hão de fazer a vida e autodestroem-se. Mas nós queremos que essas pessoas também sejam alcançadas pelo Evangelho e que possamos todos juntos sermos mais fortes, porque Jesus é o Rei dos Reis, está escrito na palavra e eu creio. Amém, meus queridos amigos? Um abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e uma excelente noite.